muitas pessoas, quando pensam em ter filhos, pensam também que existe um manual de instrução no que se diz respeito a cuidar e educar uma criança. E na verdade, não é assim que acontece. Na verdade, à medida que a gente vai tendo experiência com uma criança, é que a gente vai aprendendo a conduzi-la, a ensiná-la e a aprender junto com ela. Só que nessa caminhada, muitas vezes, as coisas não ocorrem exatamente do jeito que a gente pensa. A gente começa a encontrar as dificuldades em educar uma criança, em fazer com que ela perceba as coisas que eu quero que ela perceba. E na maioria das vezes, eu quero que ela faça o que eu quero. Eu quero que ela faça aquilo que para mim é correto. E nessa caminhada de experiências com uma criança, com um filho, desses ensinamentos, dessa condução, eu começo a me frustrar como mãe ou como pai. Porque eu começo a perceber que eu começo a depositar nessa criança aquilo que eu recebi. E eu vou escrevendo a mesma história pela qual eu passei. E isso acontece por conta de uma situação. O nosso cérebro, ele arquiva aquilo que nós vivenciamos. Ele guarda como um manual de instrução. Ele guarda na nossa memória aquilo que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. E aquilo fica no nosso inconsciente. A gente não sabe que está ali, mas está ali, guardado. E toda vez que eu sou posto numa situação, o meu cérebro vai lá e busca o que eu vivi, qual a situação que eu vivi que seja próximo dessa situação. E automaticamente eu me comporto conforme aquilo que eu vivi. E assim é no relacionamento com os nossos filhos. A gente dá para os nossos filhos aquilo que nós vivenciamos na nossa infância e com os nossos pais. E às vezes você pode dizer assim, eu não vou fazer com o meu filho aquilo que eu vivenciei na minha infância, aquilo que os meus pais fizeram comigo. Mas quando você percebe, você está fazendo exatamente do mesmo jeito. E você não entende por que isso está acontecendo. E na verdade é exatamente isso que eu expliquei. A sua memória, a sua mente está recapitulando aquilo que está guardado lá, aquilo que foi arquivado durante o período que você esteve com seus pais, o período de informação que você teve com eles. Aquilo foi arquivado e agora, no momento em que você é pai ou mãe, aqueles arquivos são colocados à prova, porque para sua memória é assim que precisa ser conduzido. Só que tem um detalhe, você pode mudar isso. A partir do momento em que você descobre que você está criando um ciclo, você está conduzindo um ciclo, o mesmo ciclo pelo qual você passou, você consegue quebrar esse ciclo. Mas como que eu faço isso? Simples. Mandando a mensagem para sua mente de que agora eu vou escrever uma história diferente. Porque se eu tive escassez de amor lá com os meus pais, os meus filhos não têm que receber essa escassez. Porque os meus pais também não tiveram culpa de ter me dado a escassez que eles me deram. Porque, na verdade, os meus pais me deram o que eles tinham para me dar. Eles me deram o melhor que eles tinham para me dar. E eu, agora, preciso dar o melhor que eu tenho para os meus filhos. Porque os meus filhos não têm culpa de eu não ter sido muito amada como eu desejava.
Meus filhos não têm culpa de eu não ter recebido todo o carinho que eu precisava na minha infância. Os meus filhos precisam que eu seja a melhor versão de mim e que eu esqueça aquilo que foi escassez para mim na minha infância, na minha adolescência. Eles merecem ter a abundância, e abundância em todos os sentidos. Abundância em amor, abundância em carinho, abundância em tempo de qualidade, porque os nossos filhos serão a nossa história reescrita. Porque se eles receberem agora em abundância tudo que eu tenho para dar, imagine o que eles vão fazer com os filhos deles. Eles vão dar cada vez mais abundância, mais abundância. Então, nesse momento, eu tenho uma responsabilidade tanto. Eu tenho uma responsabilidade de transformar o futuro da minha geração. Eu tenho a responsabilidade de quebrar um ciclo, quebrar o ciclo da escassez que veio dos meus antepassados, que por algum motivo não entendia isso. Mas hoje eu tenho a informação. Hoje eu consigo transformar a minha geração e levar cada vez mais abundância para as gerações futuras a partir de mim. E eu decido. E basta você decidir. Basta uma decisão sua. Você decidir que o futuro dos seus filhos vai ser melhor. E eu garanto para você que quando você transforma o futuro dos seus filhos, o seu futuro automaticamente vai ser transformado. Porque você vai se sentir uma pessoa melhor, você vai se sentir um pai ou uma mãe melhor, e tudo será transformado à sua volta. Pense nisso.